Para conversar conosco aqui no Jornal da CBN, convidamos o advogado criminalista Sérgio Rosenthal, mestre em Direito Penal pela Universidade de São Paulo, a quem agradeço pela gentileza de ter aceitado o nosso convite. Sérgio Rosenthal, um bom dia. Bom dia, Milton. Bom dia, Cássia. É um prazer estar com vocês. Bom dia. Sérgio Rosenthal, nós estamos falando de condenação à prisão. O que falta para Jair Bolsonaro e os demais réus condenados à prisão irem para a cadeia de fato? Falta ainda o trânsito em julgado, falta ainda que essa sentença, que essa decisão se torne definitiva, Milton. O acórdão deve ser publicado muito em breve e então os advogados dos réus terão a oportunidade de contestar essa decisão por meio do recurso cabível, que são os embargos de declaração. Agora, estes embargos de declaração, doutor, diferentemente dos outros embargos, os infringentes, eles não têm o poder de mudar a sentença, de mudar o que foi definido nesse julgamento, certo? Certo, Cássia. Os embargos infringentes, que o Supremo entende que não são cabíveis quando apenas um voto é divergente nos julgamentos pelas turmas, eles têm sim a função de alterar ou a possibilidade de alterar o resultado do julgamento. Quando nós falamos de embargos de declaração, nós estamos falando de um recurso que se destina exclusivamente a sanar eventuais contradições, omissões ou erros materiais. Pode haver um questionamento a essa decisão já tomada anteriormente pelo STF em relação a só analisar embargos ou só aceitar embargos infringentes se tiver 2 votos, pelo menos, contrários? Sim, essa discussão ela ainda pode existir, Milton, pelo fato de que o regramento fala especificamente em relação à necessidade de existirem 4 votos divergentes no julgamento do plenário para que se possa impetrar os embargos infringentes. De modo que essa solução de exigir 2 votos divergentes nos julgamentos das turmas é uma solução que vem da lógica matemática desse regramento do plenário, e não de uma norma específica. Agora, doutor, os advogados de defesa dos réus já disseram o seguinte, que eles vão entrar com todos os recursos cabíveis, e aqui provavelmente falando desses embargos de declaração, mas disseram que inclusive vão tentar fazer isso em cortes internacionais. Esse tipo de recurso tem alguma chance de prosperar? Sim, esse tipo de recurso tem chance, mas é preciso que se esclareça, Cássia, que esses recursos às cortes internacionais, ou melhor dizendo, a organismos internacionais, porque os recursos seriam cabíveis à OEA e à ONU, eles não discutem o mérito da acusação. Eles discutem eventual parcialidade dos julgadores, suspeição dos julgadores, eventual deficiência no direito de defesa, eventual constrangimento que tenha sido imposto aos acusados, mas ele não discute o mérito da decisão. Considerando que o senhor se referiu logo no início aqui da nossa conversa, e que para que a prisão se efetive, primeiro tem que haver a publicação do acórdão, também a avaliação para caso da entrada de embargos de declaração. Qual é a previsão que se tem? Qual é o tempo que a justiça costuma tratar essas questões? Milton, em outros casos, especificamente agora no caso do ex-presidente Collor, por exemplo, esse trânsito em julgado, desde a decisão condenatória, ele levou quase 2 anos. Então, evidentemente, cada caso é um caso, com as suas peculiaridades, a sua repercussão no cenário nacional, mas eu creio que até o final do ano nós possamos ter essa decisão definitiva. Pelo que se sabe, pelo próprio histórico da justiça brasileira, estamos falando aqui, por exemplo, pegar o caso do ex-presidente Jair Bolsonaro, que teve a maior condenação, 27 anos de prisão, por liderar a organização criminosa, etc, etc, etc. Eu lhe pergunto o seguinte, quanto tempo de cadeia realmente um preso condenado a 27 anos de prisão acaba cumprindo? Isso vai depender de diversos fatores, mas, a grosso modo, existe a progressão do regime prisional, ou seja, essa pena ela deve ser cumprida inicialmente em regime fechado e depois de algum tempo o réu pode progredir ao regime semiaberto e posteriormente ao aberto. Usualmente, o tempo necessário para a progressão do regime fechado para o regime semiaberto, não se tratando de crimes hediondos, como é o caso, isso acontece após o cumprimento de 1/6 da pena.
o que nesse caso daria mais ou menos 4 anos e meio. Na avaliação do senhor, o que que esse julgamento, né, destes réus do núcleo crucial da trama golpista deixa ou traz para os próximos julgamentos que ainda vão ser realizados em relação a esse tema, mas para outros réus? A situação vai se definindo, Cássia, assim como se definiu no julgamento daquelas pessoas que invadiram os prédios do Congresso Nacional e do Supremo Tribunal Federal. Naquele momento já diversas balizas e premissas foram estabelecidas e esse julgamento deixa muito claro que para o Supremo Tribunal Federal houve de fato uma tentativa de golpe de Estado, houve de fato uma tentativa de abolição dos poderes do Estado Democrático de Direito e, portanto, isso sem dúvida alguma trará repercussão imediata ao julgamento dos outros núcleos que virão agora a seguir. Tendo sido presidente da República, Jair Bolsonaro tem direito a algum tipo de prisão especial em vez de ir para uma cadeia comum por causa desta condenação? Não, ele não tem direito. A lei não especifica esse tipo de tratamento privilegiado a ex-presidentes. O que pode ocorrer é que, pela circunstância dele ter alguns problemas de saúde, caso isso seja avaliado, ele poderá cumprir essa pena em regime domiciliar ou alguma coisa diferenciada para que ele possa ser tratado convenientemente de acordo com seu estado de saúde. Eu estou lembrando disso porque no caso do atual presidente Lula, mas quando o presidente Lula foi condenado, ele ficou numa sala especial da Polícia Federal em Curitiba e não numa cela comum. Isso poderia acontecer com o ex-presidente Jair Bolsonaro? A princípio, não. Isso aconteceu com o presidente Lula porque, naquele momento, ele não tinha ainda o trânsito em julgado da decisão condenatória que ele havia sofrido. Então, ainda se tratava de uma prisão cautelar. Naquele momento, apenas para lembrar, houve uma discussão no Supremo Tribunal Federal a respeito do início do cumprimento da pena antes do trânsito em julgado da decisão condenatória. Então é por isso que ele ficou na sala da Polícia Federal, mas ele ainda não havia sido condenado definitivamente pela Justiça. O mesmo ocorre em relação aos militares condenados? O mesmo ocorre com relação aos militares condenados, eles não têm privilégios. Apenas para concluir aqui essa nossa conversa, considerando toda a sua experiência, o que o senhor nos chama a atenção e nos alerta para que se preste atenção a partir de agora nesse processo? Milton, algo que me chama a atenção a respeito desse julgamento é toda essa celeuma que se criou a respeito do voto divergente do ministro Fux. Eu acho absolutamente natural que haja divergência dentro de um tribunal. Inclusive, é salutar que isso aconteça. Se todos os votos fossem iguais, nós não precisaríamos de um órgão colegiado, bastaria a decisão de uma pessoa. Então, é natural que haja divergências, essa é a beleza da justiça e é por isso que é importante que casos como esse sejam julgados por um órgão colegiado, para que se ouça todos os pontos de vista, para que se possa ponderar a respeito de todo tipo de argumentação. O que importa para nós é que as decisões sejam fundamentadas, sejam devidamente analisadas e sejam devidamente fundamentadas. Se isso acontece, aí nós temos uma decisão que se torna, inclusive, muito mais forte pelo debate. Sérgio Rosenthal, muito obrigado pelos seus esclarecimentos aqui no Jornal da CBN. Um bom dia. Um bom dia, muito obrigado. Bom dia. Sérgio Rosenthal, advogado criminalista, mestre em Direito Penal pela Universidade de São Paulo.